viesse do melhor médium, eu vou usar Chico, porque Chico já desencarnou, é mais fácil, não me comprometo, né? Viesse de Chico ou viesse de Joãozinho da esquina, pouco importava para Kardec, porque Kardec não olhava para quem recebeu o livro, Kardec não olhava nem para o espírito que tinha escrito, Kardec olhava para a mensagem que era trazida, para o conteúdo que era comunicado. Porque de que adianta eu receber uma mensagem sofrível e dizer que é Bezerra de Menezes? É o nome que engrandece ou é o conteúdo? É o conteúdo. Se reconhece o trabalhador pelas suas obras, se reconhece a árvore pelos seus frutos. Kardec, então, só tem uma exceção, no livro A Gênese, no capítulo que começa a falar sobre a uranografia da Terra, a criação da Terra, especificamente uranografia geral. Existe lá uma nota de rodapé em que ele diz assim: este conteúdo foi recebido mediunicamente pelo médium C.F., ditado pelo espírito Galileu Galilei. E nós sabemos que o CF era Camille Flammarion. Fora isso, e ainda assim ele botou em código, fora isso, em momento algum. Exatamente porque Kardec compreendia que o médium, quanto ao conteúdo, quanto ao que se comunica, ele tem pouca importância, porque ele é só um instrumento, ele é só um veículo. Um outro equívoco que a gente muito tem, suponhamos que ao final desta palestra, é só uma suposição, não vai acontecer, viesse o Dr. Bezerra de Menezes e falasse por meu intermédio. Não é porque não seja possível, é mais porque eu não vou deixar, né? Eu acho que não é o momento. Mas viesse o Dr. Bezerra de Menezes e trouxesse uma comunicação. A coisa mais do mundo, a gente dizer assim: poxa, tratar o médium como se fosse uma pessoa especial, porque recebeu um espírito da envergadura do Bezerra de Menezes. Acontece que especial é o Bezerra, não eu. Ah, mas você recebeu a mensagem de Bezerra. Para receber mensagem de Bezerra ou de qualquer espírito superior, tem que ser superior também. Ah, é? Se a lógica é essa, vamos usar o mesmo raciocínio. Toda vez que eu receber a comunicação de um espírito inferior, é porque eu sou o quê? Percebe como é falho, como não funciona? Não! O médium é um intermediário. É claro que para determinadas ligações é preciso um esforço maior por parte do médium, uma concentração maior, uma experiência maior no trato com os espíritos, uma maior flexibilidade para que haja uma comunhão psíquica melhor, mas não necessariamente que seja um médium melhor do que o outro, mas sim aquele que naquele momento reunia melhores condições para que um espírito tal ou qual possa se manifestar. De maneira que o que a moralidade do médium interfere na comunicação ou na mediunidade não é determinar que ele seja médium ou não. Todos somos médiuns. Várias pessoas são médiuns ostensivos. Possível. O que a moralidade interfere na mediunidade é na direção que o médium dá para o seu trabalho. Aí sim. O indivíduo moralizado será um médium bom. Ser um bom médium não depende da sua condição moral, porque as faculdades não dependem da moral. Mas ser um médium bom depende sim dele. Ser uma pessoa que pratique, por exemplo, a sua mediunidade com desinteresse. E em O Livro dos Médiuns, quando Kardec fala de médiuns interesseiros, ele diz muito claramente: médium interesseiro não é só aquele que ganha dinheiro com a mediunidade, mas que usa a mediunidade para a satisfação de quaisquer desejos, de quaisquer caprichos. Será que nós somos ou não médiuns interesseiros? Quantas vezes nós médiuns usamos a mediunidade como desculpa para fazer a nossa vontade valer em algumas situações? Numa discussão do centro, o meu desejo é aquele, as pessoas discordam, e aí eu digo: mas o mentor está aqui dizendo que tem que ser assim, assim, assim. Será que é o mentor mesmo ou sou eu me valendo do mentor? Quantas vezes em casa, no trato com os filhos, com o esposo, com a esposa,
A gente usa a mediunidade para dizer: eu estou sentindo, eu estou vendo. Está sentindo, está vendo nada. É o que você quer que prevaleça e usa o argumento de que é mediunidade. Eu conheço até um indivíduo que conseguiu posição social, posição profissional melhor por causa da mediunidade. O patrão adoecia, ele ia lá dar passe no patrão. A esposa do patrão, o filho do patrão, até no cachorro do filho do patrão ele foi dar passe. E curiosamente, cada sessão de passe ele ia ganhando um pouquinho mais, ia melhorando. Interesses. Quantas pessoas não usam mediunidade para mandarem nos outros? Enfim, outras tantas questões. São interesses outros, mas que são interesses. O médium moralizado, o médium bom, que é diferente do bom médium, a pessoa boa, a pessoa médium, que busca viver de maneira correta, se é de fato médium moralizado, jamais se julgará melhor do que os outros. Jamais. Porque a verdadeira humildade, ela não se anuncia, ela se revela. E o médium verdadeiramente moralizado sabe que apesar das suas qualidades morais, ele não é melhor do que ninguém, porque somos todos filhos de Deus. Porque Deus nos quer bem indistintamente, indiferente da nossa condição evolutiva. Somos todos filhos de Deus. Temos todos o nosso papel no mundo. E o mundo é para todos nós. Daí porque com Kardec nós aprendemos isso e muito mais. Aprendemos a lidar com os tipos de médios, a compreender de um modo geral, mas sobretudo aprendemos que o verdadeiro médium, que o médium bom, não é aquele que apenas produz fenômenos que impressionam os olhos, mas sobretudo aquele que produz fenômenos que encantam, que sensibilizam o coração. Ana Prado, uma médium de Belém do Pará, que na década de 30 e 40 do século XX, produziu fenômenos de efeitos físicos fantásticos, que encantaram a muita gente por todo o Brasil, que ia para lá para poder conhecê-la e ver as materializações que ela produzia. Uma médium, portanto, de fenômenos impressionantes. Desencarna, volta através de Chico Xavier e escreve uma página lapidar, onde ela diz que todos a conheceram pelos fenômenos mediúnicos que ela produzira, os fenômenos de efeitos físicos que ela produzira, mas que agora no mundo espiritual ela muito se ressentia de não ter produzido fenômenos de efeitos morais. É para isso que serve a mediunidade. É natural que nos encanta assistir a uma pintura mediúnica, muito belo. É claro que nos encanta vir ao centro e ver as psicografias, também é encantador, ser confortado, é muito bom. Nos encanta ouvir os médiuns incorporados e falando sobre a influência dos espíritos. Nos encanta também ver as curas mediúnicas acontecerem. Mas, diante desses fenômenos todos, eu me sinto diante de Jesus, curando os leprosos. E eu me sinto um daqueles leprosos. Porque em cada momento como esse, eu me sinto curado. Mas me pergunto, será que de fato fui curado? Ou somente meu corpo recebeu alento, mas a minha alma continua adoentada? E é o que nós nos devemos perguntar. Diante de tantos fenômenos mediúnicos a que temos acesso, o que é que mudou para nós? Nos tornamos pessoas melhores? Nós, médiuns, devemos nos perguntar, depois de tanto trabalho, depois de tantos anos, o que é que fica? O que é que fica para mim? O que é que tenho eu aproveitado para mim da mediunidade? A mediunidade não existe para diversão, não existe para impressionar os olhos, nem existe para convencer a quem quer que seja. A mediunidade existe para que nos tornemos pessoas melhores. Para que os médiuns primeiramente se tornem pessoas melhores. Entenda que tudo aquilo que ele faz, que ele produz, é para ele primeiro e depois para os outros. E para que os outros também possam aprender com os exemplos da mediunidade. Compreender a realidade invisível.
entender que o mundo verdadeiro é o mundo espiritual, que este é o mundo de passagem de aprendizado, e a partir das lições se tornarem pessoas melhores. Daí, nesses 150 anos do livro dos médiuns, nesses 154 anos de espiritismo, nesses tantos anos que cada um tem de doutrina, e eu dizia no início, são 16 anos de vivência doutrinária, eu me pergunto para mim mesmo, o que mudou e o que pode ser melhor? O que é que a mediunidade me acrescentou enquanto pessoa? E cada um precisa também avaliar de si para consigo, porque ser médium é uma grave responsabilidade, porque tem consigo créditos, ganha uma oportunidade de devassar um mundo diferente. Aqueles que convivem com a mediunidade, embora não médiuns ostensivos, também são portadores de oportunidades especiais, de conhecerem um novo mundo. E o que temos feito nós dessas oportunidades? Do tesouro que Deus tem depositado em nossas mãos. A quem muito foi dado, muito será cobrado, disse Jesus. No dia em que a nossa consciência nos cobrar, o que teremos para dar de volta? Que Jesus nos abençoe e guarde.